Bom, boa tarde a todos, né? Agradecer a presença de todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa com o senhor Altair Heck, presidente da executiva do Clube Atlético Calazeno, e o senhor Alex Busqueiroli, né, proprietário da BHMT e sócio-proprietário da KR-Com Construtora. Como vai funcionar a dinâmica, tá? Inicialmente, a abertura vai ser feita com o senhor Altair Heck e o senhor Alex, que vão explanar todo o intuito, basicamente, dessa coletiva, todas as explicações básicas necessárias. Em sequência, após terminar essa parte deles, a gente vai estar abrindo para perguntas e a gente vai deixar livre. O intuito aqui é um só: esclarecer realmente tudo que já aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer a partir de agora. Tá bom? Senhor Altair Heck, Alex. Obrigado. Quer abrir? Boa tarde a todos, né? Mais uma vez aqui e agradecer a presença de vocês, né? A gente sempre que faz essa coletiva, vocês estão presentes, né? Agradecer novamente. Na verdade, isso aqui, como o Júlio acabou de falar, é um esclarecimento, né? Para que o quê? Para que não aconteça o que acontece todos os anos, que daqui a pouco a população está aí achando, né, os torcedores, o povo brusquense, achando que é o Renault que não quer que fica travando a situação, né, do Brusque não jogar em Brusque, né, que é totalmente ao contrário disso. A gente vai estar explanando aqui. O Alex é um neutro na situação, ele é um investidor. O porquê que ele está presente? Porque, né, as partes de entrega de obra, de entrega de estádio, de entrega de campo, né, ele é o responsável junto com o Carlos Renault. Então, por isso de explanar, e eu acho até mesmo ele como sendo neutro da situação, ele explicando a situação, e depois a gente se estende, né, com pergunta para vocês, total pergunta, o que vocês tiverem, e estão, né, liberados para fazer qualquer tipo de pergunta, que a gente está aqui para explanar toda a situação. Vou abrir a palavra para o Alex aí, que ele pode começar esclarecendo boa parte, até mais, do andamento das obras e do estádio. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado aí por atender esse pronto convite aí, né? Como o Taíco falou, e foi um compromisso meu desde o começo que a gente começou a negociação, a executar as obras em si, é sempre ser muito transparente com todo mundo na cidade, né? Do que está acontecendo, também ser muito transparente e muito honesto com o Brusque, né? A nossa intenção de fazer a obra do estádio não foi de forma alguma digamos assim, de afastar o Brusque daqui da cidade. A intenção realmente foi o quê? De modernizar as estruturas e, com certeza, também auxiliar no crescimento do Brusque, né? Mas, infelizmente, acaba surgindo muito ruído, muitas coisas assim que, às vezes, são faladas nos bastidores e as pessoas não passam para falar realmente o que aconteceu. Então, acho que isso é muito importante, esclarecer o que aconteceu realmente, o que acontece, o tipo de proposta, né? Até porque é uma proposta, aceitar ou não aceitar, cada um vai avaliar se é interessante ou se não é, mas realmente para não ter aquela coisa, foi o número tal, foi o número Y, vamos dizer, falar realmente o que foi feita a proposta, os termos que foram feitos, né? Como o Taíco falou, eu participei dessa negociação, auxiliei bastante o Taíco, conversei com alguns de vocês aqui da imprensa também, para entender algumas demandas, algumas coisas que sempre eu escutava aqui. Eu não tenho intuito e interesse nenhum financeiro nessa operação do Brusque jogar ou não, tá? Até para vocês entenderem, que eu já escutei algumas coisas aí também na cidade. Eu não tenho participação em nenhuma receita que o Renault vai ter com relação a campo, com relação a bar, com relação a estádio, em absoluto, tá? Eu não tenho nada disso traz qualquer tipo de receita financeira para mim. Essa receita é toda, única, exclusivamente o que for do Renault ou do Brusque, eu não tenho qualquer tipo de benefício. Mas é óbvio que eu tenho total interesse que o Brusque permaneça na cidade e que o Renault cresça, e eu acho que esse é um intuito também da nossa negociação, né? Então a gente queria apresentar um pouquinho da proposta, exatamente do que foi feito, da forma que foi feito, os porquês, para que vocês possam discutir, chegar à conclusão e a população realmente possa entender aí o que aconteceu, tá? Primeiro eu queria assim, explicar um pouquinho para vocês, claro que para mim é uma coisa muito básica, né? Eu sou empresário, tenho alguns negócios, algumas outras situações, mas a gente sabe que às vezes a população não entende, alguma outra pessoa da empresa também não entende, né? Assim, o que o Renault está falando principalmente é de locar um espaço, certo? A gente está falando de locar um estádio, assim como poderia ser uma locação de uma casa, uma locação de um galpão. Como regra, até para vocês entenderem, via de regra, tá? Uma locação, ele vai estar em torno de 0,4% a 0,5% do valor do local,
Você tem uma ideia, você tem um apartamento de 200 mil, geralmente vai alugar o quê? 1.000, 1.100, 900 reais. Isso é regra matemática básica, né? Então, uma casa de 1 milhão, você vai alugar por 4 mil, 5 mil. É uma matemática, vocês podem olhar em qualquer imobiliária, aí mais ou menos é a matemática que acaba sendo da locação. Então, até para vocês entenderem o que é um valor justo, entender nessa comparação, isso é bastante importante, né? Porque às vezes você fala de números 30, 40, 50, 100 mil, mas, é muita coisa. Mas tem sempre que se lembrar o que se está sendo locado. Hoje, para vocês terem uma ideia, o estádio Augusto Bauer, ele vale aí entre 50 e 60 milhões de reais. Tá? É uma localização estratégica, ela tem uma localização no centro da cidade, com todas as reformas estruturais que vão ser feitas, é um estádio que tem esse valor. Então, se a gente aplicar só uma lógica matemática aí de valor de mercado, né, de valor do que seria normal trabalhar no mercado, você está falando de um estádio de 60 milhões de reais, 0,5%, 300 mil. Essa é uma matemática bem simples, tá? É claro, vamos trazendo isso para a lógica do mercado, né? Se locasse por 300 mil, o Renault com certeza também não poderia utilizar ali, seria como uma casa, né? Você loca, você sai da casa, o inquilino fica durante a estadia. Não é o que o Renault buscou fazer em momento algum, a intenção é o quê? Compartilhar. Então, grosso modo, se você pensar assim, vou compartilhar o estádio na sua totalidade, se uma locação seria 300 mil, um valor justo, grosso modo, seria 150 mil reais. Só para vocês entenderem de que valor e de grandeza que se está mencionando. É óbvio, quando a gente aí fala de parceria, de intuito, de tentar realmente viabilizar o negócio, não é esses valores que o Renault está falando, não é esses valores que a gente colocou em momento algum, né? Então a gente dividiu a proposta em partes. Até para o quê? Para ficar mais claro e mais simples de entender e atender algumas reivindicações que o Brusque tem, que a gente escutou na imprensa, né? Para vocês entenderem, hoje, tá? Vamos falar agora em parâmetro comparativo, tá? Nas últimas 2 edições da Série B, tá aí que me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? O Brusque pagava 40 mil reais de locação no estádio, certo? Entre placa e 45, né? 35. Contando esse ano. Não, né? Esse ano, mas no ano passado na Série B era 40 mais 20, né? Das placas? Da locação do estádio? Não, é da mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Então vamos tomar como parâmetro agora esse ano. Esse ano o Brusque pagou 35 mil reais de locação do estádio do Augusto Bauer. Tá? O que estava contido? Esses 35 mil reais estava contido a utilização do campo no dia de jogos e a utilização dos vestiários durante o dia. Para o quê? Se trocarem, hoje vocês devem saber, mas todos os atletas do Brusque, antes do treinamento, eles fazem o quê? Vão para o Augusto Bauer, trocam de roupa e se direcionam para o treinamento e assim quando voltam. Então esse 35 mil reais era referente à parcela do Brusque da energia elétrica do estádio, a utilização do estádio em dia de jogos e também a utilização dos vestiários para treinamento diariamente. Tá? Isso no estádio na condição que está hoje, do jeito que está, com toda a questão estrutural. Né? A proposta que o Renault fez para o Brusque, nesse sentido, pensando nesse mesmo contexto, foi em qual valor? De 50 mil reais. Então, ou seja, sairia de um valor de 35 mil para um valor de 50 mil reais. Só que esse valor de 50 mil falando o quê? Toda a estrutura nova. Estamos falando num estádio novo, numa arquibancada descoberta que vai passar a ser coberta também, ou seja, naturalmente os preços de ingresso poderiam ser majorados, falando em coberta e descoberta, né? Estruturas de campo todas novas e principalmente todas as estruturas internas de vestiários e afins todas novas. Então você sem água e energia também. E já incluso água e energia. Então, ou seja, 50 mil reais seria o gasto para ter a mesma utilização que ele tem hoje, só que com uma estrutura muito melhor. E pensando na questão da cobertura, de estar coberta, descoberta, poderia aumentar a sua receita. Um adendo até importante aqui, tá? Que foi algo que a gente conseguiu junto com o clube, com o Renault. A gente escutou em alguns momentos aí que o Brusque sempre tem uma reclamação de vestiário, ter que usar um vestiário durante a semana, usar outro vestiário em dia de jogos, e foi uma sugestão até que eu dei para o Taíco que ele aceitou e a gente conseguiu adequar. Caso o Brusque fosse fechar o contrato, seria construído inclusive um vestiário específico e dedicado para o Brusque. Um vestiário com aproximadamente 100 metros quadrados, e esse vestiário seria só do Brusque, então ele poderia usar tanto durante a semana para treinar, como para o dia dos jogos. Então, aquela discussão de, no jogo eu tenho que usar o vestiário X, no treino o vestiário Y, acabaria. Seria um vestiário do Brusque Futebol Clube. Novo, todo equipado, como todos os outros vestiários do Augusto Bauer vão ser,
mas só porque o que aconteceria? Teria um vestiário visitante, um vestiário que sempre o Renault vai utilizar e um vestiário que sempre o Brusque vai utilizar. Então, até de fato foi uma proposta para solucionar eventualmente esse impasse que a gente sabe que, de certa forma, é pequeno, mas acaba dando ruído aí nas relações, né? Então, foi até uma sugestão para... Sendo que, né, dia de jogos, se eles quisessem usar o nosso, que ficaria maior, poderia usar também. Também estava disposto. Mas a ideia simplesmente foi para realmente ter e poderia usar, a capacidade de vestiário seria a mesma, estrutura, vai ser todo reformado como os outros. Então foi uma sugestão, então seria um plus do que o tem hoje. Então seria todas as estruturas, além de novas, ter um vestiário 100% dedicado para si. Tá? Então quando a gente fala em proposta base, a proposta base foi essa, trocar do 35 mil do estádio da característica que está hoje e para 50 mil. Bom, esse que nós estamos falando em comparativos iguais. Tá? É claro que foi escutado também que existiam outras demandas do Brusque que precisavam ser resolvidas. O que eu conversei? Tá aí. Tudo que o Brusque está pedindo, eu entendo que faz sentido para o Brusque, mas, obviamente, que o Renault tem que fazer uma composição, né? Como eu volto a frisar, se fosse para simplesmente locar e entregar tudo, estaria falando aí de 140, 150 mil reais. A ideia foi o quê? Dividir em partes a proposta e ver o que faz sentido para o Brusque, o que não faz sentido, o que ele precisa, o que ele não precisa. Correto? Uma das reclamações que sempre o tem, que é um problema que a gente já sabe hoje que o Brusque tem, e que foi até uma sugestão que eu fiz, que o Taíco aceitou também, seria disponibilizar parte do estádio Augusto Bauer, horários do estádio Augusto Bauer, diariamente para o Brusque poder treinar ali também. Tá? Essa proposta foi feita o quê? Em 2 horas diárias, aos 6 dias da semana, de segunda a sábado. Então, por 2 horas dias, esses horários seriam o quê? Das 7h30 às 9h30 ou das 3h30 às 5h30. Porque teria dias que teria de ser necessário um e dias necessários outros. Por que dessa necessidade de encaixe de horário, né? Obviamente, o Renault também vai ter necessidade de treinar, e do horário das 10 às 3 da tarde vão ter categorias de base no estádio. Então, esse horário das 10 às 3 ele não vai ser utilizado por ninguém, vai ser utilizado pelas categorias de base. Então, teria sempre a possibilidade do Brusque treinar ou das 7h30 às 9h30 ou das 3h30 às 5h30. Um dos horários do Brusque ia treinar, o outro o Renault ia treinar, conforme escolhessem, né? Mas sempre teria solução, isso nos 6 dias da semana, para ter pelo menos uma sessão de treino com gramado sintético, que não tem problema de utilização e na facilidade de já estar ali, não ter o deslocamento, né? Para esse benefício, para essa utilização das 2 horas, a proposta do Renault foi de R$5 mil mês. Então, ou seja, esse é um adicional, esses R$5 mil, por uma utilização nova. O Brusque acha interessante ter essas 2 horas, faria esse acerto de 5 mil. Não é interessante, não precisa ter. Beleza, não entra na conta, é uma situação à parte. Tá? Outra questão que foi abordada, que o Brusque gostaria de fazer a gestão, foi com relação ao bar em dia de jogos. O bar, que é uma reclamação que o Renault tem essa lucratividade hoje. É claro, como eu falo, quando o Renault cobra 35 mil hoje, eu estou falando em 50 agora, ele está considerando que eu cobro 35, mas eu tenho mais arrecadação do que eu faço no dia do jogo. A conta é somada em conjunto, essa é a realidade, né? Então, quando fala simplesmente o bar tem que passar para o Brusque, pode ser passado, inclusive foi feita uma proposta para isso, mas é óbvio que ele precisa ter uma compensação. A proposta que o Renault fez para o Brusque para bar foi de R$25 mil. Ou seja, todas as receitas de bar e cozinha em dia de jogos seriam do Brusque e o Renault receberia um valor fixo mensal de 25 mil. Até para vocês terem parâmetro do que significa isso, tá? Essa foi a maior discussão dentro do clube, porque algumas pessoas no clube eram resistentes a entregar o bar, tá? O bar, em média, hoje, ele rende de 10 a 15 mil reais líquido por jogo. Hoje, tá? É claro, o Brusque trabalhando, fazendo um trabalho diferente, estando numa Série B, tem uma possibilidade de fazer aí um volume muito maior, mesmo com relação a patrocínio, porque a própria Zembier hoje auxilia no bar e faz um patrocínio no bar para o Renault, que nada impede de ser pro Brusque também, né? Basicamente dá quase a metade já desse valor. Dá praticamente 10 mil reais que Então, ou seja, o Brusque pagaria 25 mil reais, mas todas as receitas de bar e de restaurante no dia de jogos seria do Brusque. Como eu falo hoje, de 10 a 15 mil líquido por jogo, o Brusque com certeza teria potencial para fazer mais. Também é aquela coisa, é um opcional. Quero tocar o bar, pago 25 e toca. Não quero. Tudo certo, continua como está hoje.
Isso que foi uma consideração bem clara, bem feita. Então, para o Renault, vira uma receita fixa, acaba abrindo mão um pouco da receita, sendo que facilitaria o Brusque a aumentar sua receita ali dentro do trabalho que fosse feito, né? Um outro ponto que foi o questionado e foi dividido também, se diz a relação às placas de publicidade, aquelas placas do muro hoje, tá? Até para vocês entenderem, existem 20 placas no estádio hoje, são 20 espaços. É claro, por exemplo, a BHM tem uma placa dupla, a KRCon tem uma placa dupla, mas são 20 espaços. Em média, cada placa dessa foi comercializada esse ano por R$2.000 mês, tá? Então você está falando aí, é claro, vocês foram perceber, teve meses que não teve todas as placas, tem meses que teve todas fechadas e tal, mas em média o Renault aí fez R$30 a R$35.000 de receita com essas placas, exceto as outras situações. A proposta que o Renault fez para o Brusque foi de quê? De R$20.000 por essas placas. Aí se o Brusque pode vender essas placas para colocar patrocínio de outros, ou se a CBF não permite, até onde a gente sabe, a CBF na verdade ela dá a opção, né? Ela paga uma verba de publicidade para o clube, né? E por isso que ela não permite, né? Então se o clube não quiser a verba de publicidade, ele simplesmente vai lá e vende espaço de publicidade, né? Mas, ou seja, o Renault abriu a possibilidade, Renault, Brusque, vocês querem comercializar as placas, ou o que fizerem, R$20.000 por mês. Se o Brusque ia comercializar, se ia tampar porque ia buscar o dinheiro da CBF, era uma decisão do Brusque. Mas é algo fora da locação, assim como era hoje. Se você for pegar de 35, já tinha expectativa das comercializações das placas. Também é uma decisão. Quero ficar, não quero ficar, não tem nada nesse sentido, tá? Além ainda na proposta desses valores pagos, foi oferecido para o Brusque também, e aí como cortesia e jogando ali, em 2 camarotes, dos camarotes novos que iam ser construídos, que vão ser construídos no centro comercial, no BKR Park Mall ali, né? Então, 2 camarotes de 25 metros quadrados cada um, ficariam disponíveis para a diretoria do Brusque, para a diretoria do visitante, para ela utilizar. E ainda foi feita uma proposta de R$5.000 por cada camarote adicional. São 13 camarotes ali. Ou seja, o Brusque tem os 2 que já são dele para o visitante, para o próprio. Mas eu quero também pegar mais algum camarote para fazer alguma ação com patrocinador, com qualquer coisa nesse sentido. Foi feita essa proposta em R$5.000 por camarote, que para vocês terem uma ideia, isso é teoricamente a metade do que o Renault tem interesse de estar trabalhando. Então, porque não vai ser só para os jogos, né? Obviamente, quando a gente fala camarote, nós não estamos falando que eles são só para os jogos, né? Eles servem para todos os... Mas é o mesmo caso, 2 estavam entregues já na proposta e os outros, se eu quisessem. Não quero, está tudo certo, mas como marketing eu falo que com certeza teria um potencial de gerar uma receita bem interessante para o Brusque ali. Isso é um fato, tá? Então, essa proposta em termos de valor, o que foi apresentado, então eu já escutei alguma coisa ali, já vi em grupos, recebi aí agora, o Renault está querendo cobrar 106 mil, 110 mil. Cara, não é isso, não dá para comparar. Se somar, não, beleza, eu quero campo, quero ficar com o bar, com as placas, não pode comparar os 110 com o que é 35 hoje, porque você tem milhares de outros benefícios e outras receitas que você vai fazendo. Então, para deixar bem claro com relação a essa proposta. É claro que a gente já sabe, existe uma grande discussão com relação à capacidade do estádio, tá? Para vocês entenderem, a capacidade do Augusto Bauer hoje, que ele está liberado, é cerca de 5.000 pessoas, contando com geral, correto? 1.500 pessoas para coberta, 1.000 pessoas para descoberta e 2.500 pessoas na geral. Os 5.000 hoje do Augusto Bauer são divididos dessa forma. 2.500 sentados, 2.500 não sentados. Essa é a realidade de hoje do estádio. Tá? Depois das reformas que nós vamos fazer, o estádio ficaria com a mesma capacidade, que seria 1.500 na coberta, 1.000 na descoberta, que vai ser coberta, então também vai ser coberta também, né? E ainda teria toda a outra lateral, que poderia ser geral. Tá? A geral nessa lateral, pelas contas que o bombeiro faz, que a cada 80 metros, 4 pessoas, ela comportaria cerca de 3.200 pessoas. Isso é o que o bombeiro libera. 3.200 pessoas conseguiriam ver bem o jogo dali? Não sei, assim como hoje também 2.000 pessoas na geral, quem está lá atrás não consegue ver, né? Mas estou falando para liberação de bombeiro. Então nós estamos falando assim, sem nenhuma obra de ampliação, o estádio hoje teria a capacidade de 5.200, 5.300. Essa em termos de liberação de bombeiro, tá?
Pensando que o Brusque fosse jogar a Série B aqui, que tivesse interesse de jogar a Série B aqui, o Taíco já estava vendo uma possibilidade de fazer a ampliação na descoberta. Essa ampliação na descoberta custaria R$350 mil. Eu falo descoberta porque hoje ela é, na frente ela não será mais, né? Essa ampliação custaria R$350 mil e elevaria a capacidade da descoberta de 1.000 para 2.500 pessoas. Então teria esse estádio o quê? Com 4.000 pessoas de capacidade sentada, em torno de 3.000 em geral. Então, ou seja, uma capacidade total de 7.000 pessoas. Ontem começou-se a discussão de se a capacidade para a Série B, se o que o regulamento da Série B ele fala em 6.000 pessoas sentadas ou 6.000 pessoas de capacidade total. Tá? Informações extraoficiais, e aí eu não posso dizer que sim ou que não. O regulamento em si diz que é sentada, mas existe uma possibilidade de liberar o estádio desde que tenha capacidade e estrutura total. Não é uma certeza, não é, mas existiria a possibilidade. É claro que teria também a possibilidade de o quê? Feita a ampliação, de colocar-se arquibancadas metálicas na lateral, como foi feito, obviamente, sob responsabilidade do Brusque. Não sei qual seria o custo disso nesse sentido, a gente não escuta, mas, digamos assim, a CBF ou exigisse, não, são 6.000 pessoas sentadas, obrigatoriamente sentadas. Poderia colocar uma arquibancada móvel na lateral e atender o volume total. Mas, obviamente, a gente sabe que esse é um volume caro, talvez possa ser algo aí que custe 500, 600 mil reais para o ano todo. Mas o principal ponto que, inclusive, hoje, por que nós estamos na necessidade de decidir isso agora? Tá? E esse deadline, ele literalmente hoje era o dia final para isso, né? Primeiro que essa conversa, ela já começou há mais de um ano, né? Essa proposta, quando a gente fala em valores, ela já foi apresentada há um ano atrás, né? E não teve nenhum retorno. Há 40 dias o Taíco retornou novamente essa conversa com a diretoria do Brusque, que foi mandado e não andou, não respondeu. Até para vocês entenderem, não teve uma contraproposta, tá? Não é que não teve. Ontem, quando a gente levou todos esses outros detalhamentos de bar, de vestiário, foi tudo por coisas que eu escutei na imprensa, então vamos montar uma proposta considerando tudo isso, para resolver-se a situação. Mas não houve até o momento, nesse caso agora, nenhuma contraproposta dizendo, quero isso, ou o valor que eu acho que é isso, é aquilo. Não houve. Tá? Essa definição ela precisa ser feita por quê? Nesse momento, 2 fatores principais. Primeiro, o campo, ele precisa começar a ser mexido na semana que vem. Já está certo, o pessoal da Soccer Grass de São Paulo já vai estar vindo aqui, porque por mais que seja o Renault ou a prefeitura que for fazer essa base, a Soccer Grass ela exige que ela acompanhe a obra. Pra vocês terem uma ideia, a diária desse engenheiro custa quase 3 mil reais. Ele vem para cá e eu, a partir da semana que vem, eu estou pagando ele já para executar isso. Se é Renault, se é prefeitura, se quem é, ele está custando aqui e está o tempo rolando, né? Se o Brusque fosse jogar a Série B aqui, nós tínhamos o compromisso da prefeitura de realizar essa benfeitoria no estádio, da base do estádio, tá? Da base do campo. Sempre lembrando que o quê? A prefeitura, na verdade, teria uma compensação por a realização dessa base, tá? O convênio que seria feito seria a prefeitura fazer a base, que custa, pelo orçamento da prefeitura, cerca de 300 mil reais, tá? Em contrapartida, a prefeitura teria 200 horas de utilização do Augusto Bauer para utilizar para qualquer evento social. Jogos escolares, jogos comunitários, a própria os Jogos Abertos que está tendo agora, para evento que ela definisse, se quisesse fazer Dia da Criança, qualquer coisa, teria 200 horas sem custo. Vocês viram, por exemplo, que aconteceu essa semana do JASC aqui, que nem o SESC nem o SESI não liberaram a quadra, né? São entidades particulares, elas não têm obrigação nenhuma de o liberarem. Assim como o Renault não tem obrigação nenhuma de liberá-lo gratuitamente. Então, esse convênio nada mais é do que o quê? Uma troca, né? Brusque, vocês ganham um equipamento para utilizar a cidade de Brusque e a prefeitura vai entender qual é o melhor jeito de utilizar esse equipamento daquelas 200 horas. E o Renault, em contrapartida, tem um benefício de ter a economia na base. Então, existe o contraponto social para isso. É claro que o que a prefeitura colocou, além das 200 horas, ela exige que o Brusque jogasse no Augusto Bauer também para o fazê-lo. E como está nessa indefinição de Brusque joga ou não joga, na semana que vem o Renault vai ter que começar a executar as obras. O Renault buscou uma outra alternativa já, buscou recurso para ele próprio fazer, mas obviamente que era mais interessante que a prefeitura o fizesse,
seria uma economia para o clube, que é uma entidade sem fins lucrativos, só lembrando também, né? Seria um benefício para a cidade também, né? Obviamente, vocês imaginam, quem joga futebol, eu posso falar porque jogo, vou jogar uns jogos comunitários, vou jogar um campeonato amador, vou jogar no mesmo estádio que um clube profissional está jogando. É muito interessante, né? Seria a comunidade toda o aproveitaria, né? Então, assim, como precisa dessa definição, precisa chegar nesse deadline, o prazo final é basicamente hoje para decidir onde vai e onde não vai. Essa questão de, será que a CBF autorizaria 6 mil pessoas ou não para jogar? Sem ter que fazer a arquibancada móvel, vamos falar assim, é uma incógnita hoje, não tem essa resposta, tá? Mas, inclusive, hoje de manhã, em conversa com a prefeitura, eu conversei, André, teria possibilidade, a gente esteve conversando com o Brusque ontem, apresentamos todos os pontos, existe essa questão que não se sabe se vai poder jogar pela questão do sentado ou não. Mas se fizesse uma carta de intenção, já assinado com o Brusque, dizendo, não, beleza, o valor ficou aqui, quero o bar ou não quero, ou qualquer... Todas as outras questões definidas. E o Brusque assinando realmente, não, beleza, está definido, vamos jogar aqui. Só não jogaremos se a CBF não autorizar. Ou seja, buscaria essa resposta que pode sair amanhã, semana que vem, mês que vem, o quanto antes. Mas como eu digo, por tempo de prazo, não tem como esperar, né? Não tem como esperar. Sim, se tiver essa confirmação do Brusque, a prefeitura consegue participar da realização, dizendo, Alex, cara, com essa situação, a gente acredita que consegue fazer, tendo a contrapartida social, é óbvio que também vai para a Câmara dos Vereadores para aprovar, mas, para todos os efeitos, muito provavelmente a gente consegue fazer o auxílio nesse sentido, porque a gente sabe que vai ter o interesse, o Brusque vai jogar, salvo se for impedido pela CBF. O problema é que, na verdade, então, ou seja, passamos isso para o Brusque também, então, Brusque, tem interesse? Tem interesse? Acertamos todos os outros pontos. Se vai jogar ou não vai jogar, se a CBF vai liberar ou não vai liberar, define depois. Mas já resolve o que teria de resolver agora, né? E o Brusque mesmo assim não respondeu. Precisamos esperar a resposta da CBF. Então, que não sei quando vai vir, que no meu entendimento já deveria ter sido feita essa consulta há mais tempo, mas não foi. E acabou que o deadline, o prazo finalizou. A prefeitura se manifestou que sem o Brusque não vai participar das obras, e aí, de fato, o Renault vai ter que fazê-la sozinho. Essa ampliação de capacidade que nós estávamos projetando ali de mais 1.500 pessoas na descoberta, acaba que não vai ser feita, ela vai ser só coberta realmente, tá? Até porque, para vocês entenderem, essa ampliação, quem pagaria seria o Renault, tá? Então, ou seja, a prefeitura faria a base, beleza, mas o Renault, o dinheiro que ele tinha captado para fazer a base, ele ia usar para fazer a ampliação lá atrás. Então, ou seja... Um valor até maior? Até maior, na verdade, né? Você está falando de 350 mil, o Renault, para executar a base, gastaria 250 e a ampliação atrás custa 350. Então, qual era a conta? A prefeitura vai fazer a base. Beleza, o Renault tira o dinheiro que está lá guardado para fazer a base e amplia o estádio. A prefeitura não vai fazer a base, o Renault tem que arcar e colocar o dinheiro para fazer a base. Então, a conta era é essa a realidade, né? Então, e até para a prefeitura, né, Alex, falando em cidade, a prefeitura, ela fazendo, né, essa obra ali, a cidade ganha com isso. O Brusque ficando na cidade, todos ganham, né, digamos assim. Então, por isso que há o interesse da prefeitura também. Porque o Brusque jogando fora da cidade... Um ponto bem importante, tá? Eu acho que a gente tem que destacar, e assim, eu posso falar, não conhecia o André, conheci ele há cerca de 15, 20 dias, já conheci alguns vereadores, mas não tinham contato, mas agora sim, Simas, Cacá Tavares... Pirola, o André, assim, todo mundo sempre muito empenhado. Tentaram, inclusive, fazer essa reunião que a gente teve só ontem à tarde, na sexta-feira, na segunda, mas infelizmente não conseguiram casar a agenda com o pessoal do Brusque. Para não ficar também assim, ontem foi a reunião e ter que decidir hoje, por isso que a gente queria fazê-lo o quanto antes, mas a prefeitura tentou a todo momento, a todo tempo fazê-lo, mas não aconteceu. Então não conseguiram. Só que, infelizmente, como eu falo, a obra ela precisa continuar agora. A gente tem, independente de Brusque jogar ou não, a obra vai acontecer. Como eu falo para vocês, já está toda contratada. Quem já passou por ali já percebeu que está quase, o estádio já foi demolido, que é para demolir. Já começou os serviços de hélice essa semana. Daqui a 15 dias começa já serviços dos fundamentos do centro comercial. A própria semana que vem já iniciam os trabalhos na base do campo. Então... a obra tem que fluir, tem algumas questões ali no meio do caminho que não dá para esperar.
Como a prefeitura colocou como condicionante o Brusque jogar para participar, infelizmente, para participar da obra, infelizmente teve que se dar esse prazo final para o matá-lo, né? Mas assim, de forma alguma, qualquer crítica com a prefeitura, entenda o dilema que ela está, né? Porque, vou ajudar um, como não vou ajudar os outros clubes, por mais que ali tu tenhas uma questão social, mas a gente sabe que às vezes a população interpreta de um jeito que não é o bacana, né? Mas olha um pouquinho com paixão, dizendo, para quem vai investir se o Brusque não vai jogar ali, né? Sempre lembrando que é um equipamento que estaria disponível para a cidade inteira usar, né? Para qualquer pessoa, desde que a prefeitura fizer qualquer tipo de evento, né? Mas a gente entende, essas dificuldades quando mexe com o público é um pouco mais complexo aí, né? Eu acho que essa era a proposta detalhada, pessoal, isso que a gente queria apresentar. Friso de novo, não teve nenhuma resposta, então, como não teve nenhuma resposta de sim ou contraproposta ou algo nesse sentido, entende-se que não há o interesse, provavelmente o Brusque vai jogar ali em outro local, tá? Essa proposta, como a gente menciona também, nesses valores também, falo porque foi uma discussão com a diretoria do Renault, existem N pessoas, a diretoria não é só o Taí, vocês têm que entender, as pessoas acho que têm que entender um pouquinho isso, tem várias pessoas, o Renault é um clube bastante antigo, né? Então, cada um tem uma opinião, então, conciliar numa proposta, que de certa forma, até financeiramente, o Renault acaba abrindo mão de receita, não foi tão fácil, e obviamente a gente fala, é uma pena o Brusque não jogar aqui, e eu falo assim, como eu já conversei com alguns de vocês, né? E lembre-se que a gente não está falando de não jogar aqui um ano, né? Talvez a gente esteja falando de não jogar aqui 3, 4, 5 anos, ou sabe-se lá quanto tempo. Um estádio, mesmo que se consiga dinheiro particular, porque verba pública é virtualmente impossível de consegui-lo, né? E acho que isso precisa ser muito frisado. Acho que o Calão foi muito feliz na entrevista dele na Rádio Cidade na segunda-feira, muito transparente, muito honesto. Assim, pessoal, não vamos se iludir e achar que vai conseguir verba pública assim, que não vai, e ele está certíssimo com relação a isso. Também não vamos se iludir e achar que verba privada vai conseguir achar já. Tentamos muita gente esse ano para conseguir fazer a folha e não consegue. O momento do país é um momento muito difícil para o empresariado, eu falo para vocês, tá? Então, são poucas as empresas que têm condição de bancar um recurso para construir um estádio sem ter um retorno financeiro. Foi muito, muito feliz o Calão nessa colocação. Tratar as coisas de uma forma um pouco mais real e concreta, né? Entender que é difícil e pode ser que a gente talvez não volte mais a ver o Brusque jogar aqui em Brusque por muito tempo, né? Uma pena, todos os esforços. Eu, particularmente, me sinto decepcionado comigo mesmo. Gostaria de toda forma que tivesse o feito aqui. Mas também, como eu falei para o Taíco, a gente não pode ficar postergando isso eternamente, porque a obra tem que continuar, né? Acho que é isso, bem detalhado. Taíco, não sei se quer fazer algum comentário. Não, eu acho para abrir as perguntas aí. Agora, a gente abre as perguntas, porque eu acho que foi bem detalhado, né? Qualquer dúvida vocês podem vir estar perguntando, né? Qualquer tipo de pergunta, digo, dentro desse contexto que a gente está colocando, e deixar bem claro que quando a gente explana, né, esse tipo de coletiva, não é aqui para ficar falando balela, e sim é um momento muito importante, né? É muito importante para a cidade, né? E sempre digo, né, que vocês são formadores de opinião, né? Então tem que cuidar que às vezes quem está do outro lado entende de uma maneira diferente, né? Ainda mais quando se fala em rádio, se fala, né, em veículos de comunicação que não é escrito, que não fica muito claro, eu digo assim, né? Quem vê do outro lado entende de uma forma diferente. Então pode ter certeza que todas as vezes que a gente, né, faz essas coletivas, não é para ficar repetindo, não, jamais, o que é que nós estamos num momento importante, nós estamos falando de um clube, né, da cidade que está numa Série B, né, de brasileiro, que não é qualquer clube que está numa Série B de brasileiro, né, e que não vai jogar na cidade. E isso eu vejo que todos perdem, né? O Renault perde, a cidade perde, o Brusque perde, todos perdem, né? Então a gente vê isso, né, que quando fala, eu sempre digo, e o problema maior são os formadores de opinião, né, achar que a gente está aqui falando balela, né? Não, a gente está aqui para resolver um negócio que é muito sério, né, que não é uma situação qualquer. Então, por isso, né, e botar um ponto final, senão vai postergar mais tempo e a obra a gente não pode parar, né? Como o Alex frisou, essa proposta, esse acordo já foi feito há um ano e vamos lá, né? O Brusque já está concretizado na Série B já faz 35 dias atrás ou mais, né? Então não foi de ontem para hoje, não foi na semana passada. Então eu entendo que tem muita coisa que
que eles teriam que resolver, mas nós não podemos ficar refém, né, de uma situação que o nosso planejamento não pode parar, né? Então, vamos abrir agora as perguntas, né, para vocês, hein? Só complementando, né? Nós somos da cidade. Eu frequento o Bandeirante aqui constantemente, estou no futebol constantemente, e as pessoas perguntam muito para a gente, né? Eu sempre frisei para o Taíco, o importante é o que eu gostaria sempre o quê? Falar o que está acontecendo para que ninguém depois, Alex, tu não quis, o fulano não quis, os números, as coisas têm que ser sempre muito transparentes. Então, eu peço que vocês, mesmo quando forem redigir alguma matéria, alguma coisa no site, se tiverem alguma dúvida, me liguem, me questionem dentro do que a gente falou aqui, para poder explicar da forma mais correta possível, porque todo mundo vai poder avaliar. Eu não digo se era a proposta mais interessante, apesar que, para mim, na minha conta financeira, eu não consigo visualizar que o Brusque consiga algo melhor jogando em outro local, fazendo o contexto como um todo, mas eles têm seus motivos, com certeza, e não estou aqui para avaliar, mas o importante é saber a verdade, entender a proposta, o número real que foi apresentado, o porquê dos motivos, para ver que ninguém está explorando ninguém está se aproveitando de cenário de ninguém, né? Até outra questão, essa ideia aqui, que eu até deixei de frisar, né? A proposta, inclusive, foi feita para 3 anos de contrato, então, nesses mesmos valores, inclusive se caindo para a Série C com uma redução de valor da locação, se acontecesse algo nesse sentido, mas também, se o Brusque quisesse fazer para 2 anos ou para 1 ano, estava aberto, para exatamente não ter essa conversa desgastante todo ano, né? De volta. Então, para vocês verem como a intenção realmente não é explorar nada nesse sentido, né?